as pessoas hoje estão usando muito a ideia do energético. Eu estou sem energia, tal, vou tacar o energético. O energético não energiza nada, ele engana o teu corpo para que você não reconheça que você está cansado. Agora, se eu pegar uma beterraba, fizer ela crua, de manhã cedo, batida no liquidificador, eu tenho um energético de verdade. Agora eu te pergunto, como é que as pessoas consomem a beterraba? Sempre cozida e quando consomem, lá de vez em quando, é no almoço ou na janta, nunca de manhã cedo. Então a fitoterapia, além de se utilizar dessa lógica de entender como as coisas funcionam, também ajuda as pessoas a se conscientizar de que momento do dia, de que forma que eu posso usar para que aquilo seja melhor para mim. E veja, nós estamos falando de comida, é coisa que a gente já faz todo santo dia, é só fazer da forma correta. E aí, com relação à obesidade, né? Também é uma questão bastante importante. Quais são os tratamentos fitoterápicos associados à obesidade? Obesidade é outra encrenca que nós temos aí do nosso momento, né? Antes da pandemia, nós tínhamos um índice no Brasil de cada 10 brasileiros, nós tínhamos 6 acima do peso e 3 estavam já com nível de obesidade a risco, trazendo risco de vida. Pós-pandemia, a gente imaginava o quê? As pessoas estão mais em casa, elas vão cozinhar melhor, elas vão se cuidar melhor, e não foi isso que a gente viu. Pelo contrário, as pessoas perderam a estribeira completamente. Talvez porque estão com menos controle, estão com acesso à comida mais fácil. E hoje nós estamos com uma estimativa de que de 10 brasileiros, 7 estão acima do peso e 4 já estão com nível de obesidade com risco de vida de alguma forma. A fitoterapia ajuda a gente a utilizar muitos desses compostos naturais. Um exemplo bem característico, vinagre de maçã. A gente já usa o vinagre de maçã para temperar a salada. O vinagre de maçã tem uma substância chamada ácido málico, que quando ingerida antes das refeições, não depois, não durante, é antes, ela tem uma ação que acidifica o estômago, que é muito bom, que vai fazer uma reversão de acidez no intestino delgado, acordando fígado e pâncreas, regula o intestino e ainda limpa o fígado. Veja, e é só vinagre. Se a gente for pegar o exemplo da obesidade, existem alguns elementos químicos que nós temos nos cítricos, por exemplo. Então, o óleo essencial de limão, o óleo essencial de tangerina, o óleo essencial de laranja, que fazem o quê? Eles tornam a gordura que está dentro do adipócito, que é a célula que guarda a gordura, ele torna essa gordura mais biodisponível para o corpo gastar. Óbvio que se você tomar um óleo de limão e você não fizer atividade física, ele volta para o lugar, mas ele ajuda muito. A canela é ótima para isso, o cravo é ótimo para isso, e um dos que a gente mais utiliza e um dos que são menos conhecidos é o óleo de orégano. O óleo de orégano, além de tornar essa gordura mais biodisponível, ela ainda promove a apoptose celular do adipócito, que é o quê? Célula de gordura morrendo mais rápido. Só para você ter uma ideia, depois que eu emagreci, eu levo em torno de 2 anos para estabilizar o meu peso. Se eu estou usando óleo de orégano, com 6 meses, 9 meses eu já consigo isso. Só que, óbvio, né? Você tem que estabilizar por esse tempo. Se você ficar naquele efeito sanfona, você está sempre voltando para o zero. A fitoterapia, ela é a mesma coisa que homeopatia? Não. A fitoterapia se ocupa essencialmente de plantas medicinais. Então, quando eu vou falar de um mineral, quando eu vou falar de um elemento que foi retirado, por exemplo, de um animal ou coisa do gênero, aí nós estamos falando de um outro grupo de conhecimentos, que é o grupo da homeopatia. A homeopatia, nesse sentido, ela é um pouco mais ampla, porque ela pega mais elementos. Mas a homeopatia não se aprofunda tanto em plantas medicinais, mas também se ocupa delas. Vou te dar um exemplo. Hoje nós temos uma série de elementos que são extraídos da saliva do boi. A gente pode usar um elemento homeopático que é retirado de um animal. Eu posso me utilizar de um tipo de magnésio específico que é retirado de uma rocha calcária. Quem vai fazer isso é a homeopatia. Então a homeopatia ela é um pouco mais ampla em relação à quantidade de elementos que a gente utiliza. A fitoterapia é planta medicinal, ponto. E quais fitoterápicos são mais indicados para melhorar a energia física e mental? Ótimo. Sempre que a gente pensa em termos de energia, a gente tem que pensar assim. Isso é muito comum de acontecer no meu dia a dia de consultório. A pessoa chega lá e fala assim, doutor, o senhor tem um fitoterápico para melhorar a energia? O que eu sempre falo para os meus pacientes? A primeira coisa que a gente tem que pensar
não é em colocar nada na vida dessa pessoa. A gente chama isso de lei do mínimo. O que é a lei do mínimo? É o que eu tenho que tirar da minha vida para que eu passe a ter energia. De novo, exemplo, se você toma café depois do almoço, o café ele dificulta a absorção de alguns minerais e algumas vitaminas. Diminui a B12, diminui a absorção de ferro, a gente tem uma dificuldade maior para fazer a absorção do magnésio. Então, às vezes não é nem o que colocar, às vezes é o que tirar da vida do paciente. Bom, feita essa correção, ajuste na alimentação, ajuste no sono da pessoa, aí eu vou pensar em trazer elementos que são energéticos para o corpo. Vou te dar 3 exemplos. Nós temos a vitamina C do limão, que nós falamos agora. Levantei de manhã cedo, primeira coisa que eu faço, um shotzinho com cúrcuma, água morna e meio limão. Por que o limão? Porque ele tem vitamina C e ele doa elétrons, ele corrige todo esse processo oxidativo do corpo. Se você pegar o tomate tem o licopeno, que é utilizado, por exemplo, para diminuição do tamanho da próstata nos homens, que é muito utilizado na correção de câncer de ovário, de útero, de mama, porque ele é um antioxidante muito poderoso. E nós temos os carotenoides ou beta-caroteno, que é encontrado na beterraba, que nós falamos agora, é encontrado na cenoura em grande quantidade e é encontrado na batata doce. Só que todos têm que ser crus. Se eu cozinhar, eu matei eles. Até esses dias teve uma situação interessante, porque eu fiz um desafio nos meus canais lá, das redes sociais, e falei, olha, você quer ter energia total? Faz isso. E eu coloquei o tomate no café da manhã. E foi engraçado porque a quantidade de pessoas que escreveram embaixo, mas tomate de manhã? Uai, por que não? A gente só não tem o costume de fazer, mas ele tem uma funcionalidade bem legal. E a fitoterapia, ela pode proporcionar um reequilíbrio interno como fonte, então, para essa boa saúde que a gente está conversando? Muito. Eu diria até, Vivian, eu iria até um pouco além dessa questão, que é assim, a gente já fala da questão do desequilíbrio aqui, né? Mas imagine que eu não tivesse que corrigir esse desequilíbrio. Imagine que eu estivesse tão bom, que eu estivesse tão forte, tão poderoso internamente, que eu estou estável para a maior parte das coisas que estão acontecendo à minha volta e para que elas não me afetem diretamente. Hoje a gente usa muito a fitoterapia neste sentido. E o interessante é que eu não preciso necessariamente fazer o consumo dela. Se eu colocar um óleo essencial num difusor na sala que eu trabalho, eu já faço uma equalização da energia do espaço onde eu estou. Hoje a gente tem alguns óleos essenciais que são utilizados com o intuito de, por exemplo, neutralizar patógenos que estão no espaço onde a gente está agora. Nós estamos aqui sobre um carpete, por exemplo. Aqui tem ácaros. Se eu utilizo um óleo essencial de olíbano, por exemplo, eu neutralizo ele. Então, sim, a resposta é, nós podemos utilizar muito da fitoterapia para o reequilíbrio, ela possibilita isso é fantástico no ser humano, mas a gente pode usar ela muito mais como profilático, para evitar que isso aconteça. E isso é o que eu gostaria de estar fazendo, 90% do meu tempo. E hoje o que eu estou fazendo é exatamente o contrário. É 90% dedicado à correção de problemas e 10% fazendo o que a gente está fazendo agora, que é trazer essa ideia para as pessoas não caírem nesse desequilíbrio.